nos converta, que a sua ira se aparte de nós. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de clemência, de estrelas coroada. Vós acima dos anjos sois purificada, de Deus a mão direita estais de ouro ornada. Por vós, Mãe da graça, mereçamos ver a Deus nas alturas com todo prazer. Pois sois esperança dos pobres errantes e seguro porto dos navegantes, estrela do mar e saúde certa, é porta que estais para o céu aberto, é óleo derramado, Virgem, vosso nome, e os servos vossos usam sempre amados. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que nenhum pecador desamparais e nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Oferecimento. Humildes oferecemos a vós, Virgem pia, estas orações para que em vossa guia vade vós e adiante e na agonia vós nos animeis, ó doce Virgem Maria. Amém. Oremos. Suplicantes vos rogamos, Senhor Deus, que concedais a vossos servos lograr perpétua saúde do corpo e da alma, e que pela intercessão gloriosa da bem-aventurada Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que pela vossa graça já nos dais na terra participar dos bens do céu, guiai-nos de tal modo nesta vida que possamos chegar à luz em que habitais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Miqueias, capítulo 7, versículos 14 e 15,
18 ao 20. Leitura da profecia de Miqueias, capítulo 7, versículos 14 e 15, 18 ao 20. Apacenta teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados. E como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esquece o pecado daqueles que são resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre, o que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidades a Jacó e terás compaixão de Abraão, como jurastes a nossos pais desde tempos remotos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é indulgente e favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é indulgente e favorável. Pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente e favorável. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é indulgente e favorável. Quanto aos céus, por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem, quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é indulgente e favorável. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 15, versículos de 1 a 3 e de 11 ao 32. Natia de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3, de 11 ao 32. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia,
partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região a grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das varjas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome? Vou me levantar, irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se e ele não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo me mandaste matar um novilho gordo? Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Seu irmão estava morto e tornou a viver. O capítulo 15 de Lucas, todo o capítulo, é a síntese da proposta do Evangelho São Lucas. O São Lucas, o evangelista São Lucas, ele é muito conhecido, principalmente no ciclo do Natal. O tempo do Advento, o tempo do Natal, porque é o evangelista que mais trabalha ali a preparação da vinda do Senhor, a sua infância, toda a sua realidade com a família de Nazaré, a sua família na terra, Nossa Senhora, São José. É o evangelista que mais trabalha a presença da Virgem Maria. As orações que comumente rezamos, dedicadas a Nossa Senhora, se encontram ali no capítulo 1º e 2º de São Lucas. Mas Lucas também é conhecido como o evangelista da misericórdia. Fortemente influenciado por São Paulo, foi discípulo de São Paulo, também como João Marcos, o evangelista Marcos, e que também Marcos foi apóstolo, Lucas não. Lucas faz parte da segunda geração dos cristãos católicos, A segunda geração são aqueles que não conheceram de perto Jesus, mas conviveram com aqueles que conviveram com Jesus. E Lucas pegou muito dessa realidade de um Deus que sempre dá oportunidade para sermos melhores. E com isso, então, todo o Evangelho de Lucas vai trabalhando
esse aspecto de que Deus abandona tudo para ir ao nosso encontro. Esvazia-se totalmente de si para querer ser, de fato, um profundo organismo para a nossa salvação. O alfa e o ômega, o princípio, o meio, o fim de tudo, que faz tudo pela humanidade. Sempre fez, faz e fará. Somos a criatura mais importante para esse Deus, que muitas vezes, mesmo sendo imagem e semelhança, nós não conseguimos compreender a profundidade e a totalidade em Deus. E o coração do Evangelho de Lucas é o capítulo 15. Temos as 3 parábolas da misericórdia, 3 parábolas da reconciliação. O capítulo 15 de Lucas é uma das passagens mais usadas para que nós aprofundemos no sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, o sacramento da penitência. E ali nós temos, a presença de 2 pequenas parábolas inicialmente. A ovelha perdida, a moeda perdida. Somos nós que, encontrado, é motivo de festa para o bom pastor que abandona todas as ovelhas seguras para o encontro daquela que foi desgarrada. As 99 seguras, momentaneamente, o pastor as deixa para fazer de tudo para ir naquele encontro daquela única ovelha perdida. Debruça-se sobre ela e dá oportunidade para que ela volte. Festeja. A quantidade para Deus não tem significado, tem sim a essência, a nossa individualidade. Nós somos totais para Deus. O nosso ser, a nossa história de vida é única para Deus. Isso é muito grande. Nossa capacidade humana não consegue compreender isso, mas não consegue nunca, mas nunca. Infelizmente, marcados pelas aparências, o ter sempre sobressai ao ser. Não adianta fingirmos isso não, porque sempre será assim. Até a nossa manifestação de fé será sempre marcada por essa realidade. Por mais que esforcemos em sermos como a Virgem Maria e os santos e santas da nossa devoção, que conseguiram sair dessa triste sina humana. A mesma coisa a moeda perdida. Uma senhora que precisa desse dinheiro, perde uma moeda entre as 10, mas a encontra e chama as suas vizinhas e festeja, porque aquilo ali é fundamental para a sua sobrevivência e é motivo de festa. E ali aqui, terminando essas parábolas, temos a maior e a mais profunda, a mais significativa, a parábola do filho pródigo, a parábola dos 2 irmãos, conhecida também e, de certa forma, tem um sentido muito mais profundo, a parábola do Pai misericordioso. 3 personagens que, no caso, estão dentro de nós. Somos imagem e semelhança de Deus. É natural que o Pai misericordioso deva nos influenciar. E a grande luta nossa em mostrar que vivenciamos a justiça de Deus, os mandamentos divinos, as bem-aventuranças, é sermos como o Pai. Sejamos misericordiosos como o Pai. Só que dificilmente nós conseguiríamos ter a atitude desse Deus, representado na figura desse Pai, que tem 2 irmãos, 2 filhinhos. Esses 2 filhos também estão dentro de nós, estará dentro de nós até o final. Nós temos ali 2 realidades. O filho mais velho, uma pessoa correta, honesta, fiel ao pai,
fiel à sua cultura, à sua origem, fiel à realidade ali, daquela casa, daquela fazenda, vamos dizer assim, e vive para o Pai, honra a sua dignidade enquanto pertencente àquela terra, faz de tudo para o Pai. Do outro lado, temos esse filho mais novo, conhecido como filho pródigo, insatisfeito por estar ali, não tem sentimento de pertença à sua história, à sua origem, e quer sair dali, quer abandonar aquela realidade. Aquela realidade é muito entediante para ele. O egoísmo humano está muito dentro dele, está muito dentro dele. E assim, então, ele quer sair. Ele precipita a herança, ele pede que o pai dê a parte que lhe cabe. Tristemente, o irmão mais velho e esse pai, então, ficam órfãos dele. E ele vai e abandona. Vai para uma terra estrangeira. Vai viver uma realidade em que muitas vezes a cultura deles ali, israelita, seria impossível. E vai ali. Vai viver o momento, o presente, seja eterno enquanto dure. Não teve nenhum remorso em abandonar as suas origens, em abandonar as suas tradições, em abandonar a sua família. Viveu um momento ali com os supostos amigos, foi gastando o que tinha, muitas vezes olhando o outro como objeto, não como essência, imagem de Deus. Só que aí, como vimos, terá tantas circunstâncias ali que afetarão ele e o que estava restando do que ele ganhou. Terá fome, né? Terá uma situação de que os alimentos se tornarão escassos, o emprego também. Praticamente ele já perdeu tudo. Esses supostos amigos colaboraram para que esgotasse tudo isso de uma forma exagerada, rápida, e assim ele procura emprego. E por ironia do destino, a única coisa que ele vai encontrar é cuidar de porcos. Isso para os israelitas é uma ofensa. E mais ainda, né, faltando um pouco de ser tratado como um ser humano digno, né, de ter uma alimentação sadia, ele vai passar a comer até a comida dos porcos, né? Ele vai até o fim do poço, né? Isso para um israelita é o fim, comer a comida do animal que para eles é totalmente impuro. E ali então, na dor, não no amor, não num sentimento de que feriu, né, a sua família, mas no sentimento de oportunismo, ele então pensa: eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá pelo menos eu vou ter um emprego digno. Não vou mais ser chamado de filho, não sou, mas os servos do meu pai são muito bem tratados. Eu vou retornar para lá, eu vou pedir abrigo, vou pedir emprego, vou pedir comida. E ele volta, então. Só que o pai ficou esse tempo todo esperando o seu retorno, como aquela senhora que ficou procurando a moeda, como o bom pastor que fez de tudo para encontrar a ovelha desgarrada, a ovelha perdida. Dia e noite ele esperava o seu retorno. E assim então o filho volta. De longe o avista, o abraça. E então ele quer festejar. Aquilo que estava morto voltou a viver. Aquilo que estava perdido voltou a ser encontrado. O filho pródigo não consegue compreender na natureza humana, mas fica profundamente agradecido por isso e entra num processo de conversão. Ele ali então, tocado agora pelo amor, pelo sentimento de retorno, porque está fazendo uma experiência profunda da graça e da misericórdia divina, ele então sente-se responsável em reparar todo o erro.
Por outro lado, temos ali o filho mais velho, que se sente totalmente injustiçado. E na nossa natureza humana é cabível essa realidade, porque somos limitados no nosso tempo, na nossa história, na nossa tradição, que vai ensinando que a síndrome do tal e qual, do talião, existe ainda dentro de nós. Aquele que nos fere, precisamos punir. Aquele que nos magoou é motivo de ressentimento para nós, muitas vezes de vingança e de revanche. E assim ele não compreende e fica com raiva do filho, do irmão, já está há muito tempo, um rancor que se cristalizou, mas do pai também. Eu fiz de tudo pelo Senhor e o Senhor nunca fez nada por mim. Ou seja, ali ele mostrou que também não entendeu a gratuidade do pai. Fazia as coisas muitas vezes porque via o pai não como um pai, mas como um patrão, como alguém repressor. Aí entra toda a dinâmica do Primeiro Testamento. Um Deus que pune, um Deus muitas vezes vingativo, um Deus muitas vezes marcado pelo ódio humano, que o Cristo, a revelação plena da verdadeira face de Deus Pai, vem mostrar ao contrário. O Novo Testamento, a maturidade de Deus é totalmente contrária à realidade do Deus opressor do Primeiro Testamento. Por isso que muitas vezes ali vai criando realmente todo um abismo da nossa perspectiva cristão-católica com a realidade, muitas vezes, de uma teologia que prima, muitas vezes, pela realidade da maldição hereditária. E a partir dali, então, esse filho, cheio de rancor, perdeu toda a sua nobreza. Ele que foi fiel ao pai, mas que mostrou que não entendeu o que é ser verdadeiramente a presença do pai em seu amor. Tirando tudo isso, então, nós precisamos lembrar que a nossa fé cristã, católica, nesse movimento diário de conversão que a Quaresma nos proporciona, tem que nos lançar para isso. Quando nós vivenciamos a Eucaristia, a maior manifestação do amor de Deus por nós, depois só o céu, como diz São Pedro Julião Eymar, deve ser marcada realmente por um Deus que até o último segundo espera o nosso retorno. Que nós possamos viver a profundidade do seu Evangelho, da sua missão, da sua redenção. Se nós não conseguirmos viver isso, toda a nossa realidade de fé, ela se esvazia em si só. Nós precisamos sempre fazer essa pergunta. Se eu realmente quero viver no mundo, no olhar de Deus, eu preciso sempre querer responder. Será que Deus, vindo hoje, como Ele prometeu um dia, o Cristo no seu corpo glorioso, Ele vai me perguntar, o que você fez de sua vida? São João da Cruz vai dizer, no crepúsculo da nossa existência, seremos julgados apenas por uma coisa, a capacidade em vida de termos vivido o amor em Deus, perpassado no outro. Se eu não consigo fazer essa experiência ainda, então eu tenho que me esforçar. Agora, o fato de saber que muitas vezes eu adapto a minha fé, a minha própria vontade, e tento viver, muitas vezes, num gueto, num mundinho em que a condenação do que é diferente prepondera, aí eu preciso começar a me preocupar. Será que eu não estou vendo Deus realmente como um patrão? Ou realmente estou vendo Deus como um pai que abandona tudo para ir ao meu encontro, porque Ele sabe que eu sou digno de salvação, e o outro também é digno de salvação. O outro merece,
e merece. Por isso que todas as vezes em que tomamos a consciência de que o perdão de Deus é eficaz como antídoto para que eu possa ser melhor, nós precisamos sempre lembrar do filho pródigo. Toda vez que pedimos perdão a Deus, é como se entrasse dentro de nós esse retorno desse filho, que abraçado e abarcado pelo Pai, começa um processo bonito de fidelidade, no amor incomensurável que salva. E a Quaresma nos ajuda. A mortificação da carne, da alma, as penitências, abstinências que nós assumimos perante Deus, nos ajuda a vivenciar essa realidade e nos coloca numa oração profunda a partir da síntese da vontade do Pai. Amá-lo acima de tudo e for capaz de amar o outro nas diferenças como o próprio Deus, como a mim mesmo. É muito difícil isso. Não tenhamos a ilusão de que conseguimos fazer isso aqui e agora. Ninguém consegue. Mas nós precisamos tentar, até conseguirmos, como diz São João Paulo II. E os santos conseguiram. A Virgem Maria conseguiu em toda a sua vida aqui na terra. Por isso ela é modelo para nós. E por isso agora, nesse momento do ofertório, acolhamos essa fita, que simbolizam todos os nós, que queiramos que Deus, em seu poder onipresente, onipotente, possa desfazer pela intercessão da bem-aventurada Nossa Senhora desatadora dos nós. Bebe o meu coração, orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, por este sacramento venham até nós os frutos da redenção, que eles sempre nos afastem dos excessos humanos e nos conduzam aos dons da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois estabelecestes esse tempo privilegiado de salvação, para que vossos filhos e filhas, livres dos afetos desordenados, recuperem a pureza do coração e, usando as coisas que passam, dediquem-se mais às que não passam. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus.
eu te adoro. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu te adoro. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo João Justino, bispos auxiliares, Levi, Danival e José Roberto, bispo emérito Washington, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. 7º dia de Eurípedes Fernandes, também pelas almas de Maria Zilda Silva Giacomi, Machado Cabral, Victor Fonseca Rodrigues, Marcela Sônia do Amaral, Antônio Marinho Lima, Antônio Avelino Braz Filho, Aldacino Avelino Braz, Maria Alves Braz, Antônio Braz, Jaime Pereira Freitas, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, serei salvo. Amados irmãos, você que nos acompanha pelas redes sociais e você que por algum motivo não pode receber a comunhão, façamos juntos a oração de comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Ó sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Desejosa está minha alma de encontrar o seu amor. Sai cantando na colina procurar, seja onde for, diante de um espelho ver suas manchas e sua dor. Sozinha no deserto vai clamando seu amor. Só quem satisfaz a minha alma é o meu Jesus. Eu preciso te encontrar, meu doce amigo, me abandonar. Sei que a tua piedade pode sempre me alcançar. A tua compaixão lhe traz aqui pra me abraçar. Me acolhe, Jesus,
deixa em tua casa eu adentrar. Eu tiro a sandália dos meus pés, eu renuncio o mal que há em mim. Me acolhe, Jesus. Eu quero em teus átrios adentrar. Eu me abandono em teu coração. Eu já não existo e só quero ser, se for com o Senhor. Me acolhe, Jesus. Me deixa em tua casa eu adentrar. Eu tiro a sandália dos meus pés, eu renuncio o mal que há em mim. Me acolhe, Jesus. Eu quero em teus átrios adentrar. Eu me abandono em teu coração. Eu já não existo e só quero ter, se for com o Senhor. Só quem satisfaz a minha alma é o meu Jesus. Eu preciso te encontrar, meu doce amigo, me abandonar. Sei que a tua piedade pode sempre me alcançar. A tua compaixão me traz aqui pra me abraçar. Oremos. Senhor, o divino sacramento que recebemos penetre o íntimo do nosso coração e nos faça participar da sua força por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Deus Todo-Poderoso possa abençoar os objetos que com carinho e devoção apresentamos, também a água, o óleo e o sal, as chaves dos nossos lares, dos trabalhos, dos veículos, também os documentos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, olhando para a imagem do Imaculado Coração de Maria, rezemos, meditemos, aprofundemos sempre a nossa ação reparadora diante desse coração imaculado. Ó coração doloroso e imaculado de Maria, eis-nos prostrados a vossos pés. Desejamos reparar este ato de amor, todas as blasfêmias que se proferem contra vosso augusto nome, todas as ofensas que se fazem às vossas excelsas virtudes e todas as ingratidões com que os homens correspondem ao vosso paternal amor e inesgotável misericórdia. Aceitai essa demonstração do nosso fiel carinho e justo reconhecimento, com o firme propósito que fazemos de servos fiéis todos os dias de nossa vida, de defendermos vossa honra quando a vejamos ultrajada e de propagarmos com entusiasmo vosso culto e vossas glórias. Amém. Maria, aquela que desata aos nós, Virgem Maria, Mãe do belo amor,
Mãe que jamais deixa de vir um socorro a um filho aflito. Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos, pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existe em teu coração. Volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por causa destes nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos, confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos. Ninguém mesmo maligno poderá tirá-la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor, junto a teu Filho, meu libertador, Jesus, recebe hoje em tuas mãos estes nós. Desata os nós da minha vida, entrego agora minhas feridas, minha Mãe Maria, pede a Jesus para curar o meu coração. Peço-te que o desates para a glória de Deus e por todo sempre. Vós sois a minha esperança. Ó Senhora minha, sois a minha única consolação dada por Deus, a fortaleza das minhas débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade com Cristo das minhas cadeias. Ouve minha súplica, guarda-me, guia-me, protege-me, ó seguro refúgio, Maria desatadora dos nós. Rogai por nós. Quem ainda não tem, a cartinha que o Padre Rodrigo confeccionou para que amanhã, no sinal de pertença ao nosso santuário da família, fique à vontade para pegar essa carta, que se encontra aqui ao lado, aqui nas partes laterais do nosso santuário, também na secretaria principal, na secretaria também do dízimo. Amanhã, domingo da consagração, sinal de pertença, experiência de fé profunda diante de um Deus que nos dá tudo e por isso vamos vivenciar essa consagração das primícias. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, desatadora dos nós, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças. Final de semana abençoado para você e sua família. Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus, que um dia teu povo desperta e na certa vai ver a luz, que um dia teu povo se anima e caminha com Deus Jesus. Maria, Senhora nossa, Maria de Deus, Maria mulher, ensina teu povo, teu jeito de ser o que Deus quiser. Ensina teu povo, teu jeito de ser o que Deus